Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Isami Chiba. Estudar é obrigação. O saber é essencial, portanto, o estudo não se negocia. O filho tem de estudar e ponto. Como vai estudar? Aí cabe a possibilidade de conversar e negociar horário, etc. A escola é essencial para a vida. Não pode estar sujeita a caprichos infantis. Em ambientes em que o estudo tem valor, a cultura é privilegiada, os pais valorizam o aprendizado. Compram livros e revistas interessantes e leem jornal. É raro a criança não querer estudar. É privilégio de quem estuda uma língua aproveitar bem uma viagem que abra horizontes. O melhor estímulo para aprender é a curiosidade. Pode-se estimular a curiosidade do filho perguntando a ele como funciona um brinquedo, as regras de um jogo de que ele gosta, o que achou do enredo do filme a que assistiu, etc. Criança gosta de demonstrar conhecimentos, bem como de exibir suas habilidades manuais. Educação é qualidade de vida e saúde social. Em banheiros públicos, os que têm mais educação consomem menos papel toalha e limpam a pia com o próprio papel que usaram antes de jogá-lo no lixo, mesmo que a lixeira fique longe. Pessoas com a cultura e pouca educação gastam mais papel toalha, não limpam a pia e, caso a lixeira não fique perto, jogam no chão os papéis usados. Quer dizer, quem tem cultura e educação tem mais saúde social. É paupérrimo aquele que não tem educação nem cultura. Vive melhor quem tem cultura, pois está mais capacitado a superar obstáculos e resolver problemas no cotidiano. Bem informado sobre as doenças e a ação dos medicamentos, quem tem cultura e educação segue as orientações médicas e obtém resultados melhores com os tratamentos. Quem tem diploma universitário ganha 6 vezes mais que aquele que cursou somente o ensino fundamental, e cada ano de estudo representa 15% a mais do salário. Ganhar mais, porém, não garante uma boa educação. Não é à toa, portanto, que os pais devem exigir que os filhos, além do estudo, tenham educação, pois ambos são bons elementos da autoestima, base da felicidade. Então, para o filho não tem o que querer, né? Eu acho que ficou bem claro, o Isami Chiba colocou isso, né? Como um estudioso que ele é, nós estamos aqui com uma base teórica forte. Criança não tem o que querer, né? Criança, adolescente, enquanto for da responsabilidade de pai e mãe orientar e colocar para estudar, deve ser colocado para estudar. Então, criança tem que ter um horário, tem que ter um local para estudar, sempre ter aquela rotina, não sair da rotina. Eu passei a fazer as leituras com rotina. Eu me coloquei à disposição de segunda a sexta-feira. Eu vou fazer leitura. Não importa se eu vou pegar de manhã, vou pegar à tarde, mas eu vou pegar para fazer de segunda a sexta. Vocês não me veem de sábado e domingo, mas segunda a sexta eu estou aqui todos os dias, porque eu me coloquei nessa rotina. Agora, uma criança a gente coloca numa rotina ainda mais firme. Não posso deixar, olha, a hora que você quiser você estuda. Eu sou adulta, eu sei que eu vou dar conta, eu me coloquei naquele objetivo, eu vou realizar. Agora, a criança, se falar a hora que você quiser você estuda de segunda a sexta, ele não vai estudar, ele vai te enrolar. Criança não, criança você vai ter que falar para ele, você estuda à tarde, então em casa de manhã você vai estudar. O quarto dele de preferência, onde tem lá a escrivaninha, uma mesa, né? Longe de televisão, de videogame, às vezes até do rádio, se a criança for muito, né? Tem criança que fica dispersa com qualquer coisa, até de ouvir uma música. Então tem que ser um silêncio para que ela fique 1 hora. Se todo dia ela pegar 1 hora para estudar em casa e ela fizer as outras horas na escola, é um ganho. Mas a criança tem que estudar, ela tem que valorizar o esforço dos pais. Como a gente falou ontem, não tem nada para a criança fazer a não ser o quê? A única responsabilidade que ela tem é estudar. Qual é a responsabilidade que o adolescente tem? Estudar. Então tem que apresentar nota. E para apresentar nota, precisa estudar. Para não ficar retido, tem que estudar. E para isso tem que ter uma rotina. Tem que ter algo que limite essa criança. Que ela não fique na dependência de alguém falar para ela, olha, está na hora de você estudar. Não. Né? Depois que você estuda, você pode jogar videogame. Então a criança já sabe que ela tem que correr e estudar porque ela vai jogar videogame. Ela tem uma recompensa. Pode ser. Não tem problema. O importante é que ela tenha a rotina do estudo.
Ela vai ganhar depois com isso, um jogo, ou assistir um filme, ou ela vai poder ir brincar, tudo bem, desde que ela estude. Ela vai mostrar que ela estudou, então ela vai ter que ler, ela vai ter que falar para os pais o que foi que ela aprendeu através do estudo. É importante ela fazer um relato para os pais. Eu falava para os meus alunos, você quer estudar redação? Faz um diário. Escreve como é que foi seu dia. Todos os dias você escreve como é que foi seu dia no diário. Pega um caderno e usa como diário. A criançada aprendia a ler e a escrever fazendo um diário em casa. Todos os dias eles escreviam alguma coisa sobre a vidinha deles ali. Sem fugir daquele assunto, sem ficar de chapeuzinho vermelho, lobo mau, porque muitas das crianças hoje em dia não se apegam mais a historinhas. A não ser que seja para estudar aquilo em sala de aula e ponto. Mas a molecada não está se pegando mais com contos, né? Então, não é importante para elas isso. Para elas é importante, mais importante o que? A própria vida. Então, faça um diário. Escreva o que aconteceu da hora que você acordou, da hora que você foi dormir. Todos os dias. Está aprendendo a fazer redação. Está aprendendo a mexer com ortografia, pontuação, parágrafo. Que aí depois eu revisava, eu olhava esses cadernos, né? Então, é importante a criança estudar em casa e os pais estarem em cima. Quando a criança percebe que os pais estão cobrando dela os estudos, ela vai estudar. As crianças de hoje, geralmente, não estão estudando nem para a prova. Vai ter prova, eles não querem nem saber. O caderno está incompleto, não fizeram lição, os pais não olham o caderno, os pais não exigem nada. E fica a critério do professor, né? Fica tudo na mão do professor. O professor não está na casa desse aluno. Então, estudar é uma obrigação e os pais têm que colocar a criança para estudar, sim, né? Quanto mais a criança estuda, mais qualidade de vida ela tem. Quanto mais ela se dedica às disciplinas, mais esclarecimento de mundo ela tem. Quanto mais esclarecimento de mundo, mais feliz ela é. Menos dificuldade ela vai ter para viver. Então, eu escutei um aluno uma vez na 7ª série. Ele quis me humilhar, né? Ele falou para mim assim, eu falei para ele, você não trouxe o caderno? Eu olhava caderno aleatório. E era um aluno de 7ª série, ele devia ter na faixa de 13, 14 anos. Falei, deixa eu ver seu caderno, Márcio, o nome dele. Márcio, traz o caderno aqui. Ah, professora, nem adianta. A senhora quer dar ponto negativo, porque na época a gente dava ponto positivo, negativo. Se a senhora quer dar ponto negativo ou quiser dar nota 0, a senhora pode dar. Que meu caderno está incompleto, eu não vou nem levar para a senhora. Eu falei assim, mas deixa eu ver pelo menos o que foi que você fez. Ele falou, não fiz quase nada. Eu começava a copiar e parava, eu não gosto de ficar copiando, professor, eu não quero ficar perdendo tempo com isso. Olha, a senhora quer saber de uma coisa? A senhora estudou tanto, a senhora tem diploma, a senhora fez faculdade, né? Para ganhar quanto mesmo? Na época eu acho que eu ganhava, faz muitos anos isso, eu acho que eu ganhava em torno de R$250, uma coisa assim. Ele falou, então, a senhora ganha aí uns R$250, né? Eu trabalho no Lava Rápido junto com meu cunhado, a gente ganha isso aí por semana. A gente não ganha por mês, a gente ganha por semana o seu salário. Eu não preciso estudar para poder ganhar. Eu tive que ouvir isso, né? Aí o Isabitiba coloca aqui o quê? Que o mais importante não é o certificado. O mais importante não é o salário que você vai ganhar. O mais importante é o conhecimento. O mais importante é você se libertar da ignorância. O estudo é para isso. O estudo não é para você ganhar dinheiro. O estudo não é para você ter um status. O estudo é para você ganhar conhecimento. Então, o importante para aquele aluno ali era só o dinheiro. Ele não estava importando com o conhecimento. O meu diploma estava valendo mais do que o Lava Rápido dele, sim. Porque eu estudei mais do que ele. Eu posso não ter um salário maior do que o dele, mas eu tenho mais estudo. Eu tenho mais conhecimento do que ele. E o conhecimento é meu, ninguém tira. Salário, emprego, me dão e tiram. Essa é a grande diferença, esse é o grande barato. A pessoa precisa entender que estudar é conhecimento, é conhecer. Quanto mais você estuda, mais conhecimento.
Eu não sei quem joga no meu time, sou São Paulina. Eu não sei quando que tem jogo, eu não sei quem joga com quem. Essa semana eu peguei na Google, eu escutei fogos, falei, o São Paulo estava jogando, falei, no mínimo ele deve ter perdido, porque São Paulo geralmente não tem nem fogos, aqui é onde eu moro. Aqui eu acho que a grande parte é tudo corintiano. Mas ainda assim eu falei, entrei na Google, coloquei pelo áudio. Google, qual foi o resultado do jogo do São Paulo hoje? A Google colocou o resultado do São Paulo com o Goiás. Eu, sem conhecimento, só porque a Google falou, printei aquilo, coloquei no Facebook. São Paulo deu de 3-1, não sei, uma coisa assim, ou 2-0 ao Goiás. E eu fazendo aquela farra toda, mexendo com os corintianos, com os palmeirenses, na brincadeira. Eu brinco, porque eu não entendo nada, é só brincadeira. Não tenho conhecimento. Aí coloquei lá no Facebook, não demorou. Um amigo mandou mensagem para mim pelo WhatsApp. Patrícia, você tá ficando doida? Eu falei, por quê? Ele falou assim, você tá colocando o resultado do jogo do São Paulo com o Goiás, que foi na outra semana. O jogo que o São Paulo teve hoje é com o Palmeiras, não é com o Goiás. Eu que estava brincando, passei a virar o quê? Comédia. Por falta do quê? Conhecimento. Se eu não estou estudando os times, se eu não estou acompanhando os jogos, como é que eu quero falar de uma coisa que eu não conheço? E eu fui no embalo de que a Google responde tudo. Me lasquei. A Google não respondeu o jogo certo. Teve o jogo do Goiás, o São Paulo ganhou, mas não era aquele dia era com o Palmeiras, e ele ganhou do Palmeiras também. Mas eu fiquei sendo aloprada porque eu falei besteira, por falta de conhecimento. Então, nós não temos que nos preocupar com o certificado, realmente. Nós não temos que nos preocupar com o emprego e com o salário, realmente. Nós temos que nos preocupar com o quê? Quando a gente estuda? Com conhecimento. Esse ninguém tira da gente. Esse ninguém pisa na gente. E a gente não usa o conhecimento para pisar nas pessoas. A gente usa para a gente ter o mínimo de sabedoria para não falar besteira. Para a gente poder atuar nesse mundo de uma forma inteligente. Que é isso que o ser humano é. É isso que difere a gente do macaco. A inteligência. É ela que a gente tem que desenvolver. Então, para isso, precisa estudar. E as crianças de hoje não conseguem entender isso, porque os próprios pais falam, não precisa estudar não. A professora se vira depois, ela dá um trabalho para você. Não quero nem saber. Depois, se você tiver qualquer problema, você fala comigo que eu vou lá falar com a tua professora. Se a professora dá uma nota vermelha, se a professora não aceita o trabalho fora do dia, o pai vai lá e ele só falta bater na professora. Porque a culpa do aluno estar com nota vermelha não é porque o aluno não estudou, é porque a professora não deu a nota para o aluno. O aluno falava para mim assim, a senhora me deu 7, professora. Eu falava, não te dei 7. Você tirou 7. Foi você. Eu não te dei nada. Você tem a nota que você tirou. Se tirou 0, foi você que tirou 0. Se tirou 10, foi você que tirou 10. Eu não dou nada. Nem meio certo eu gostava de dar. Raras vezes que eu passava um meio certo numa prova, num trabalho de aluno. Isso acontecia comigo quando eu ficava naquela neura assim, o aluno tá querendo avançar. Ele tá se esforçando, mas ele é sozinho, o pai e a mãe não ligam para ele, ninguém ajuda, tal, então o menino esforçado. Então eu vou dar esse meio certo, para dar uma motivada nele. Se eu der 4, ele vai ficar arrasado. Então eu vou dar 4,5, que já é quase 5, para ele ficar mais motivado. Então às vezes eu chutava um meio certo lá no meio sim, para não falar que eu não dava. Né? Quando eu dava, era o meio certo. Aí a criançada já sabia que não era ele que tinha acertado, que era eu que estava dando. Mas muitas vezes, num estado assim de querer motivar a criança, de não querer detonar a força de vontade que aquela criança estava tendo. Aí eu dava o meio certo. Mas quando era redondo, é aquilo que você tirou, não fui eu que dei. Sempre fui muito dura com meus alunos em relação à nota. Eles precisavam estudar, eles precisavam tirar a nota. E quando não tirava por prova, fazia outra prova, fazia redação, fazia trabalho. Eu chumbava eles para que eles tivessem mérito na nota deles. E muitas das vezes em casa não tinham apoio. Na época da pandemia, nós tivemos sérios problemas.
Porque pais que mesmo que já deveriam ter melhorado, pelo menos na época da pandemia, acompanhando melhor os estudos dos filhos, já que era tudo aula online, estava tudo ali mastigadinho na mão deles no celular, os pais não compareciam nem no celular, não ajudavam os filhos nem ali. E a criança, sem saber mexer direito, acabava ficando com nota vermelha. Muita criança se prejudicou na época da pandemia, tanto da parte de aprendizado, como na parte de realização de tarefa, porque precisava de ajuda. E não tiveram. E o professor sozinho do outro lado não conseguia fazer muita coisa. Então, o estudo é necessário o apoio dos pais, principalmente o apoio dos pais é fundamental, para que a criança entenda a importância do estudo. Que ela entenda que o aprendizado dela é algo que ela vai carregar para o resto da vida. Ninguém vai tirar isso dela. Independente de que série que ela parar, independente de que curso que ela vai fazer. Mas quanto mais ela fizer, mais conhecimento, mais libertador isso é para ela. Quem ganha é a criança. Então é nela que a gente tem que pensar, tanto quanto o pai como com o professor. A criança tem que estudar.